Paz do Senhor, meus irmãos, é com prazer e satisfação que estamos uma vez mais aqui, juntamente com você, meu amigo, meu irmão em Cristo, que está nos escutando, nos assistindo nesse programa, que é o seu programa semanal, é o Web Day Síntese Podcast, que é uma realização da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva, e este programa também é coordenado pelo DENEC, Departamento de Educação Cristã, aqui na Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. E, queridos irmãos e ouvintes, nós estamos aqui diante de uma lição, professor Moab, eu estou hoje aqui com o professor Moab dos Santos, cujo tema é Os Hebreus vão para o Egito, professor Moab. Eu não vou pedir para que você se apresente, porque todos já conhecem você, né? O professor Moab dos Santos faz Amém. parte aqui da nossa equipe e nós estamos aqui justamente para colaborar juntamente com você no domingo. E, como eu falei, nós estamos aqui na lição do número 4, cujo tema é Os Hebreus vão para o Egito. Tivemos a lição do número um, que tratou sobre a formação ali do Antigo Testamento. Tivemos a lição do número 2, que também tratou sobre o povo hebreu. Na lição de número 3 tratamos sobre os patriarcas e agora vamos tratar sobre quando os hebreus vão para o Egito, é o tema dessa lição. O professor Moab, ela tá com o tema dela está baseado também no texto bíblico que é Gênesis 46, versículo 2 e 3, que diz assim: E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Gênesis 46, versículos 3. A leitura bíblica em classe vai estar em Gênesis 41, dos 53 ao 57, depois no capítulo 42, versículo 1 ao 5. E os objetivos da lição são três, que diz assim: devemos ressaltar que a promessa de Deus a José já provia o livramento de sua descendência. O segundo objetivo é destacar que a fome levou a família de Jacó a buscar socorro no Egito, onde se multiplicou. E o terceiro objetivo é mostrar que, após a morte de Jacó, isto é, de José, um faraó que não conheceu começou a escravizar os hebreus, né? Então você observe que nós temos aqui alguns objetivos que devem ser alcançados aí na lição. E professor, nessa primeira parte da nossa conversa aqui, nesse podcast, né, nessa síntese, né? Síntese que vamos fazer, o que temos aqui? Os hebreus vão para o Egito. De início, qual é a sua perspectiva e também a sua fala para os professores no domingo e os alunos também que nos escutam? Amém. A paz do Senhor para todos. É sempre uma honra enorme estar com vocês aqui no podcast. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro: deixe seu like, faça seu comentário, para que nós possamos crescer juntos no estudo da palavra de Deus, né? O que eu queria trazer como um assunto inicial desse título tão importante é que o professor ele tem uma oportunidade de trazer clareza aos alunos como o povo de Israel chegou ao Egito, né? Geralmente nós conhecemos a história que Moisés libertou o povo do Egito, que o povo de Israel era escravizado no Egito, e a grande pergunta é: como o povo de Israel chegou no Egito? E é isso que nós estaremos estudando na lição de hoje. E eu louvo a Deus, né? Nós percebemos que os objetivos dessa lição, ela traz uma sequência que produz clareza de entendimento àqueles que estarão estudando conosco. Quando eu ressalto que Deus estava no controle e já via o livramento de Israel, e destaco que a fome que chegou naquele período levou o povo, a família de Jacó, para o Egito, e mostro, que é o terceiro tópico, que a morte de José, né, após a morte de José, veio um novo faraó, e ali o povo de Israel passou a ser escravizado. São assuntos que nós estaremos estudando com mais detalhes a partir de agora. Se o aluno entender essa sequência e o objetivo que nós temos aqui, os três objetivos, eu tenho certeza que ele vai ter maior clareza a compreensão, não é, desse contexto da Bíblia Sagrada. Graças a Deus. Dessa forma, o professor ele já adentra na lição, né? Já adentra na lição no primeiro tópico. O tema é a família de Jacó. Aí temos alguns subtópicos que seria a preferência do pai por José. Aí temos um outro subtópico que fala sobre a bênção de Deus em meio à dor. E temos um outro subtópico que fala
E aqui acaba e entra no tópico 2 que diz a ida para o Egito, e depois ainda temos um tópico 3 que é o legado de José. Em princípio, professor, como está se tratando aqui, tratamos na lição anterior sobre os patriarcas, e foi importante tratarmos sobre patriarcas, porque compreendemos quem são os patriarcas, e compreendemos também como é que os patriarcas aparecem e levam esse nome, a importância do patriarca, em especial na doutrina, na estrutura, na Bíblia em si, né? Apesar dele ter uma importância não só nas escrituras sagradas, mas ele tem uma importância em toda a história de um povo, nas escrituras sagradas ele tem uma relevância, porque vai demonstrar que a partir de alguém aconteceu algo importante, aconteceu situações específicas, como aqui temos aqui a família de Jacó. Então, Jacó como um patriarca, ele tem um legado. Mas quando tratamos de família, professor Moab, é importante frisar aqui que nós temos aqui uma concepção do que seria família, do que seria clã, do que seria tribo. Então, são três coisas distintas e diferentes que é importante o professor no domingo trazer, porque nessa síntese ele vai fazer uma diferenciação do que seria família, clã, ou tribo. Então, quando tratamos a primeira coisa, o que seria uma família? Uma família, nós sabemos que ela está unida, famílias estão unidas por pessoas que estão relacionadas por um parentesco. Um parentesco seria um filho, pai, irmãos e até, vamos dizer assim, até primos. Nós poderíamos considerar aqui de uma forma mais ampla, né, lato, como nós dissemos, de família. Mas quando nós tratamos aqui também do que seria uma clã, porque é importante trazer essas ideias? Porque como estamos falando da família de Jacó, eu tenho que entender como é que entra José aqui e como é que se via no antigo, em especial na época em que Jacó viveu, como é que se viam esses grupos de pessoas, né? Porque nós sabemos que existe também hoje, vou dar um exemplo claro hoje, se você for num continente, um continente muito, que existe muito isso, um continente africano, por exemplo, existe um país lá, qualquer país, mas cada país eles têm suas peculiaridades. E uma das peculiaridades de cada país do continente africano é justamente por causa de que é, há um país, vamos dizer assim, unido por um propósito, um país, só que dentro desse país existem várias subetnias, subdivisões, ou seja, às vezes existe uma cultura diferente e outra cultura diferente dentro do próprio país, de tribos, e quando falamos de tribos, não falamos justamente de um grupo que é denominado não só por uma língua, costumes, instituições, um grupo social. Isso é uma tribo. Que um clã já vai ser um grupo de pessoas que vai descender de um ancestral comum. Por descender de um ancestral comum, ele é patrilinear, como chamamos, ou matrilinear. E no caso aqui é Jacó. Ou seja, em especial, quando Jacó tinha seus 12 filhos, tínhamos ali o quê? Um clã. Ele vai se tornar uma tribo a partir dos seus filhos, porque ela vai se expandir com mais pessoas, unido por uma língua, por um costume, por instituições e tradições também. E isso é importante frisar, porque como eu disse, se você for num continente desses aí, não só na África, mas também na Ásia, você vai ver dentro de um país vários grupos que não se dão bem, né? Justamente por causa de quê? Por causa de costumes específicos de um povo. Então, aqui em especial, temos Jacó, né? Temos seus filhos, e depois de seus filhos, as 12 tribos que vai se expandir, vai formar o povo chamado de Israel, o que chamamos hoje de hebreus. Então, em primeiro lugar, professor, eu acho importante nós tratarmos desse assunto, professor Moab, e o que você tem a dizer com relação a essa questão, nesse primeiro tópico, sobre a família de Jacó, né? E também já adentrando sobre a preferência do pai por José. Isso. Antes de trazer essa questão da preferência, eu queria só acrescentar um detalhe, que é uma pergunta que alguém pode fazer. Se são 12 tribos e nós não temos nem Levi, nem temos José, como é que se forma essas 12 tribos? É uma das respostas que esse primeiro tópico vai trazer também logo do início, que enquanto eu não tenho a tribo de José diretamente e a de Levi, eu tenho a tribo de Efraim e Manassés, que são os dois filhos de José. Então, Levi, ele não tem uma terra específica, né? Porque ele é uma tribo que está dedicada ao serviço ao Senhor, e as demais tribos ajudam na sustentação dessa tribo. E José, ele não tem uma tribo porque os seus dois filhos passaram a fazer parte dessas tribos. Então, sempre que você encontrar as 12 tribos de Israel, você não vai encontrar José, nem vai encontrar Levi, mas você vai encontrar Efraim e Manassés, que são os dois filhos de José, né? Então, é esse comentário para ajudar na hora que o aluno ou o professor estiver olhando o mapa. Muito bem, é dessa forma. E como você bem falou, são 12 tribos a partir de Jacó. Então você observa que o termo tribos para a nação de Israel, ela veio a partir de quem? Dos filhos de Jacó. Então, em Jacó e seus filhos temos o clã.
né? Porque um clã pode ser considerado ali uma parte menor de uma tribo também e de um estado, no caso aqui. Então, compreendendo essas nomenclaturas, vamos entender que, como você bem falou aí, temos aqui a lição em si, ela vai tratar sobre a história específica de quem? De José, né? Apesar de que é a ida do povo hebreu lá para o Egito, mas ela começa com José. Porque José vai aparecer e a lição ela trata de José como o ponto central aqui, para nós tratarmos desses assuntos que ela está propondo, né? E com isso, sabendo disso, nós vamos fazer o quê? Entendendo o quê? Que, em primeiro lugar, nós descobrimos que José vai aparecer nas Escrituras Sagradas, ali no capítulo de número. Sobre José vai estar entre capítulo de número 37 até o final do Gênesis, né? Gênesis 37 até o final, encontramos toda a história de José. Porém, a história de José não começa a partir do capítulo 37, né? Ela chega no 37, pula o 38, aí depois do 39 até o 50 ela começa, né? Mas nós observamos que já no capítulo 30, versículo de número 22, aparece a história de José, porque há o nascimento de José. Ele ganha esse nome, professor Moab, por nome de José, que no hebraico é Yosef, né? Yosef. Por quê? Porque o acontecimento do nascimento de José, no caso a mãe dele, se alegrou tanto que colocou o nome como aquele que acrescenta, ou aumentador, ou seja, o nome de José, a raiz do nome de José é aquele que acrescenta, aquele que aumenta, ou acrescentará, ou ele, Deus, acrescentará algo em minha vida. Ou seja, o nome de José foi justamente dado pela sua mãe com essa intenção, essa boa intenção dela de que Deus fosse benevolente, vamos assim dizer, né? Com ela e lhe concedesse outro filho. Então, o primeiro ponto aqui é justamente esse: é entender que José tem um nome voltado para aquilo que a sua mãe aspirava, que era ter outro filho. Por isso que ela deu o nome de José, o Senhor. Tanto é que se você ler o significado lá no versículo de número capítulo 30 e versículos 22 ao 24, você vai ver claramente ela dizendo que o nome seria José, José, porque a ideia dela era ter de volta, receber algo a mais de Deus, o Senhor, como se fosse assim: o Senhor me dará outro filho, porque a partir de José, que o termo, como eu disse, significa aumentador, ou então aquele que acrescenta, ou Deus que acrescenta, ele vai partir desse pressuposto da ideia e da vontade da mãe dele, Raquel, que de fato era a esposa, a mulher que de fato Jacó, né, amava. É assim que está escrito nas Escrituras Sagradas. E por causa justamente desse amor e desse filho, José tinha diante de toda a sua família algo bem especial. Então, aí a lição vai tratando justamente sobre esse assunto, professor Moab, e trata de José como alguém sendo tratado de tão forma especial, ainda nesse primeiro capítulo, que era a preferência do pai por José, que ele lhe concede uma túnica, chamada de túnica de várias cores aqui nas nossas traduções, né, professor? Exatamente. Quando eu leio esse texto, né, nós percebemos que essa realidade é uma realidade que não está restrita ao texto sagrado, né? Quantas famílias, né, vivem nessa situação de preferência? O Jacó, como já foi bem apresentado aqui, ele lutou por Raquel, né? E Labão vai e o engana, e ele trabalha mais 7 anos, em busca de casar com Raquel. Então, no decorrer do tempo, Raquel não lhe dava filhos, né? E aí, enquanto a isso, Lia engravidou, a pessoa que estava, a serva de Lia, engravidou também, mas Raquel não engravidava. Então, ela insistia, ela pedia um filho e Jacó dizia: como é que eu vou lhe dar um filho? Então, depois de um tempo, Deus abre a sua madre e aquela criança ela passa a ter um significado muito especial. O detalhe é que esse significado especial que José passou a ter começou a ofuscar na família a imagem dos outros irmãos. E isso traz uma mensagem muito importante para o pai, né? Às vezes um diz: olha, eu quero ter um menino, a esposa diz: eu quero ter uma menina, ou vice-versa. E essas expectativas, às vezes, transferem uma frustração para dentro do seu lar. E é isso que nós encontramos na família de Jacó. E o detalhe é que Jacó passou por essa experiência com seu pai Isaac, onde Isaac tinha preferência por, por Esaú e a sua esposa, né, Rebeca, tinha preferência por Jacó. Então, Jacó poderia, vendo a experiência que houve no seu lar, tentar trazer uma realidade diferente para sua casa. Mas não foi isso que aconteceu. Ele deu continuidade a essa questão de preferência e trouxe isso um conflito para dentro de casa. Isso abre nossos olhos para que a gente aprenda, né, observando, a gente aprenda ouvindo
para que na hora da decisão, na nossa oportunidade, a gente possa fazer diferente. Então, o que nós temos aqui? Uma família em conflito, né? E o conflito estava tão grave, tão agressivo, que os irmãos de José estavam querendo matá-lo. Imagine uma realidade como essa, seus filhos planejando a morte de um outro dentro da sua própria casa. O lar que deveria ser um lugar seguro, o lar que deveria ser um lugar de paz, de harmonia, de crescimento, de educação e edificação, estava em guerra. E os filhos de Jacó contra José, e isso traz para nós, como pai ou futuros pais, né, uma importante reflexão. Justamente o cuidado que devemos ter, né? Se você observar, professor, a lição de hoje, ela tem uma pegada muito devocional, né? Ela tem um teor devocional, ela tem um teor prático muito grande, porque está falando justamente de como José aparece na história, né? E também as dificuldades que eles passaram. E sempre nós temos aqui uma questão bem prática. O próprio comentarista da lição, ele sempre traz no final a questão prática relacionada à vivência de cada jovem que está nos escutando também, né? E prosseguindo, nós observamos que, como estávamos dizendo aqui, e como você complementou, essa questão que a própria lição fala, né, sobre a preferência do pai por José, isso tem que ser analisado, demonstrado, justamente porque ela vai se cumprir aqui justamente por causa dessa túnica que ele recebe, né? E observe que, antes, porém, eu queria só dizer um negócio aqui interessante, algo interessante que lembrei-me agora, que eu lembrei que quando estamos tratando aqui sobre a história do José, existe uma das narrativas, uma das, vamos dizer assim, que eu acho mais belas que existe nas escrituras sagradas, ali no final ali do capítulo de número 50, quando ele, José, está prestes a falecer, né? Ele pede para que seus ossos sejam levados à terra, né? A terra que Deus prometeu a Abraão. Ou seja, ele tinha ciência que, de fato, Deus ia levar o povo para a terra prometida, né? E, de fato, em Êxodo capítulo 13 e versículo 19, é cumprido por Moisés, né? Ou seja, ele fala ali do juramento. Eu acho lindo, irmão, essa passagem, porque ela demonstra ali um senso de pertencimento e de como Deus ia fazer, de fato, algo tão grande, né? E como eu estava dizendo, uma coisa importante aqui que nós não podemos perder de vista, e inclusive eu queria citar aqui, que nós falamos aqui a respeito de Gênesis 37:5, os sonhos de José. José, quando sonha, ele vê, na lição fala a respeito justamente do sol, lua, 11 estrelas, se curvando diante dele, né? Aí, abrindo um parênteses aqui, nós devemos fazer um paralelo com Apocalipse 12, e de fato, isso vai demonstrar que tais, vamos dizer assim, símbolos representam a nação de Israel em si. Por isso que lá naquele contexto de Apocalipse capítulo 12, no período tribulacional, nós vamos estar justamente com uma ação específica sobre a nação de Israel, né? Em princípio, né? A perseguição, aquela história toda, que é outro assunto, mas só um parênteses que nós achamos interessante falar, né? Porque quando nós estamos na lição, nós estamos tratando aqui justamente dessa questão da túnica, professor, porque a túnica, ela foi dada justamente por causa da preferência. Não é assim? Da preferência. A preferência que Jacó tinha, então ele faz uma túnica. E qual era, no contexto cultural, histórico da época, o do chamado Oriente, né, Oriente Próximo, qual era o significado dessa roupa? É, ela tem uma questão muito assim, vamos dizer assim, a roupa não era apenas funcional, vamos assim chamar, né? Ou seja, uma roupa, simplesmente uma roupa. Não, 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 não. O propósito aqui era muito além, muito além. Tanto é que também havia um símbolo de, vamos chamar aqui de, como alguns especialistas e também pessoal que trabalha com arqueologia chama, eles dizem que havia um símbolo ou um status de autoridade e identidade. Interessante que quando nós olhamos o texto hebraico ali, o termo, ele não vai aparecer em princípio, como tem nas nossas traduções, várias cores. O termo várias cores, ela vem da Septuaginta, né? Septuaginta, eu sempre falo os dois, porque às vezes tem alguém nos escutando aí e diz, não, não é Septuaginta, não, o termo grego é Septuaginta, né? Se pronuncia Septuaginta, então é Septuaginta ou Septuaginta, não é aqui no português é Septuaginta mesmo. Então veja só, nesse momento, nós observamos que lá na tradução, porque a Septuaginta é uma tradução, né? Ali cerca do terceiro século antes de Cristo. Então, na tradução da Septuaginta, ela trouxe um termo justamente para identificar cores. Então, lá está dessa forma, por isso que identificamos que de fato o termo é esse. Mas o hebraico em si, ele não traz o termo cores, traz a ideia de uma veste que é longa, certo? Comprida, que alcança os pulsos e também é próximo dos tornozelos. E também tem uma ideia, a ideia aqui era para ser usada por pessoas que não faziam trabalhos manual, vamos assim dizer, né?
Ou seja, indicava uma posição de privilégio, de autoridade. Então, professor, por isso que você vê, professor Moab, a raiva dos irmãos de José, querendo justamente ir contra José pelo fato de ele ser uma pessoa que, vamos dizer assim, estava sendo privilegiada pelo pai. Aquilo estava dando um sinal de autoridade sobre eles. Essa era a preocupação deles. Exatamente. E você percebe essa sua afirmação no contexto bíblico quando José ele traz informações dos Uhum. irmãos para seu pai, né? É como se Isso. José estivesse ali como auditor. E isso é uma questão muito delicada, porque você pega o filho mais novo e coloca ele como autoridade, Ainda você mais na pega o cultura filho mais daquela época. Exatamente. Aí isso gera um problema, assim, é uma fábrica de problemas aí, né? Nós sabemos que Deus não perde o controle de nada, nós sabemos que nada dá errado na ótica divina, porque Deus tem tudo sob controle, mas isso ensina o cuidado que um líder de casa, um pai, precisa ter na hora de criar seus filhos, né? Quando é que faz sentido você pegar o filho mais novo e colocar ele como autoridade diante dos irmãos mais velhos, né? Isso não faz muito sentido, e principalmente Uhum. naquela época, como o senhor já bem apontou. E somado a isso, aí vem os sonhos de José, né? Onde a lua e onde o sol e a lua e as estrelas, né, se curvam, onde o feixe que José amarra fica de pé e os demais feixes se curvam representando o seu irmão, os seus irmãos, representando seus pais. E isso, a tendência foi o quê? Foi produzir ira, insatisfação, intriga, falta de comunicação, e até chegar o momento de tramarem a morte de José. Então, que possamos estar atentos, a palavra de Deus ela está aí para abrir nossos olhos, para nos fazer um bom pai, fazer de nós, né, um bom irmão, um bom amigo, mas precisamos ficar atento às Escrituras, aprendendo com o que está sendo ensinado na história de José. Justamente, até porque dá uma túnica daquela forma, bem destacada, que também pode ser justamente ter justamente as cores, porque os termos podem significar isso, né? Essa frase de mangas longas ou compridas, como diz o texto hebraico, ela também pode dar uma ideia de particularidade. Por isso que a Septuaginta lá traduziu como cores. E interessante que esse também era um sinal ali de bênção, né? Bênção do pai, ou inclusive uma bênção paterna com uma marca assim de herança. Podia ser nesse sentido, né? E por isso a dificuldade deles aceitarem. Se você observar, professor, e professores que nos assistem aí, nos escutam também, né? Segundo comentaristas e arqueólogos, historiadores que eles tratam sobre esse assunto, eles identificam que esse tipo de túnica, eles eram, e inclusive está nas Escrituras Sagradas, se você ler 2 Samuel capítulo 13, versículo 18, você vai ver, e José, inclusive, cita é, uma roupa, esse tipo de vestimenta eram vestimentas específicas, especiais para pessoas de autoridade, de alta autoridade e também para as filhas de reis. Ou seja, não era todo tipo de gente de pessoas que se vestiu dessa forma, né? Inclusive, eu vou fazer uma citação aqui interessante sobre ainda essa questão aqui, para você demonstrar que o que acontece nas escrituras sagradas está dentro de um contexto histórico específico e não é a história da carochinha, como alguém pode dizer por aí, né? Vou fazer uma citação aqui que diz assim. O termo, tais vestimentas são representadas em algum dos momentos do Egito, em Beni Hassan, por exemplo, há uma escavação magnífica formando um túmulo Pinhai, um oficial militar de Ossertacem I, no qual aparece um séquito do cativeiro estrangeiro, que supostamente são de Jebuseus, ou seja, da região onde Abraão, Jacó morou, né, aquela região, porque a cidade de Jebus ficava ali na região de Canaã, né, que Jebus futuramente foi a cidade de Jerusalém, né, com Davi conquista. Então veja, supostamente são Jebuseus, uma inscrição sobre uma pessoa do grupo lá, dizia assim, o chefe da terra dos Jebuseus. Todos os cativos estão vestidos com vestimentas de várias cores, e a túnica deste indivíduo em particular pode ser chamada de um casaco de muitas cores. Está escrito por Tronic Smith, de Joseph and Time, mais ou menos assim, irmãos, página de número 12. Ou seja, você vai observar que esse contexto, ele demonstra justamente a importância de ter uma veste dessa forma. Por isso que os irmãos no caso aqui de José, não gostaram tanto. Mas vamos avançar, professor,
e ainda temos algumas coisas para falar aqui. Quando tratamos agora aqui, ainda nesse ponto aqui, lembrando que José, ele está dentro de um período que nós chamamos aqui de dinastias de Faraó, porque a lição continua e vai falar a respeito de quando José vai ao Egito, professor Moab. José vai ao Egito, é levado, seus irmãos fazem toda aquela trama contra ele e ele é vendido para o Egito, professor. Terrível história na vida desse jovem, né? Viu? E o interessante que eu queria chamar a atenção aqui, dessa transição de assunto, é que nessa trama de matarem a José, você observa isso no capítulo 37, versículo 18, né, que diz assim: "E viram-no de longe antes que chegassem a eles, e conspiraram contra ele para o matarem." Mas no versículo 20 diz assim: "Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos." Então, os irmãos de José, de forma geral, estavam tramando o quê? Matar José. Mata José, diz que uma fera comeu. E aí você vê a verdadeira liderança, quando o irmão mais velho de José, no versículo 21, diz assim: "Ouvindo-o Rúben, livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida." Por mais que o Rubem não chegasse a evitar todo aquele mal, mas ele demonstra a postura de um irmão mais velho. Ele demonstra a postura de alguém mais maduro e diz: não, não, isso aí já é demais. Matar nosso irmão não dá certo. Então, é importante entender que há algumas autoridades, há algumas situações que dependem de um contexto. Não se pega um irmão mais novo e coloca ele acima, porque ele não tem a maturidade. Então, nessa situação, José, ele é jogado numa cisterna e depois é vendido. O que é que eu quero trazer aqui também nesse assunto? É que alguém pode dizer da seguinte forma: então, e se José não tivesse contado os seus sonhos? E se fosse tudo diferente? O detalhe que eu trago é o seguinte: Deus, quando deu o sonho a José, Deus já sabia como José iria reagir. Deus já sabia como os irmãos de José também iriam reagir. E Deus continuou no controle de todas as coisas. Então, Deus, quando faz, ele tem um propósito. Deus, quando não faz, também tem um propósito. Você vai observar que, por mais que José tenha enfrentado as mais difíceis situações, no final, tudo vai dar certo e tudo deu certo. Porque Deus é Deus de todas as coisas e de todos os povos. Glória a Deus por isso. E nós estamos aqui nesse período aqui com José, aprendendo um pouquinho da história dele. Aí, num contexto histórico, o José vai aparecer ali no que os historiadores chamam de dinastia, da 12ª dinastia. Você vai encontrar em alguns livros ou em outras publicações até 17ª dinastia, mas está muito longe realmente do que seria a vida de José. Porque assim, se Abraão viveu ali cerca de 1800 anos antes de Cristo, certo? 1800 anos antes de Cristo. É, no caso, Abraão, Jacó, isso, ele viveu nesse período aí. Então, nós vamos encontrar que no caso José, vai justamente encaixar-se na dinastia em que houve os Ixos como os governantes do povo hebreu. Começa ali na 13ª dinastia, certo? E ela termina justamente na 17ª. E o povo Ixo, na verdade, que eram semitas também, né? Semitas, e eles eram semitas asiáticos, no caso, semita, né? Semita descendente de Sem. Ou seja, e eles, nesse período aqui da história de José, e tudo indica que José, ele quando vai ao Egito ainda, talvez não fosse ainda a dinastia dos semitas, dos Ixos que tivesse ainda ali dominando a terra, mas ela estaria, vamos dizer assim, no início, porque a ideia é essa, a ideia é mais ou menos essa. Nós temos ali, alguns historiadores chamam do ano 1900 a 1730, por volta ali, que seria a história do próprio José. Mas assim, nós aprendemos, e outros colocam ali, a história de José propriamente dita, de 1783, deixa eu ver a data aqui, 1783 a 1640, mais ou menos. Porque nada é exato, né? Mas para vocês verem que está ali entre esses 1783 em diante. Ou seja, dá justamente dentro do período Ixon, professor. E eram reis que dominaram ali aquele período ali. E interessante que, como eu falei, eles eram asiáticos e, segundo dizem, após aqui a história que nós vamos descobrir aqui e vamos aprender mais um pouquinho sobre a questão de quando José vai para a prisão e depois é levado como governador ou ministro ali do reino do faraó. E um fato importante de ser dito é que
se você ler nas Escrituras Sagradas, em princípio, nunca vai aparecer assim o nome do faraó, né? Por isso que, no caso de José ali, não aparece o nome de faraó. Isso mostra justamente o livro de Gênesis e a história dentro do período histórico mesmo, porque no livro do Gênesis aparece sempre o quê? O faraó. Aí o faraó que não conhecia José. O nome do faraó não era dado. E o nome do faraó só foi aparecer, ser dado, vamos assim chamar, né, na história, ali a partir do século IX antes de Cristo. Inclusive, a Bíblia Sagrada vai começar a citar também, para você ver como a história da Bíblia está dentro do contexto histórico. Ela não é a história da carochinha, inventar, que história criada, inventada, como o pessoal aí da teologia liberal acha que aconteceu, né? Isso, ou seja, a partir do nono século depois de Cristo, antes de Cristo, na verdade, né, é que passou-se a citar os nomes do faraó. E as Escrituras realmente trazem também os nomes do faraó a partir desse século. Ou seja, por que é importante trazer isso aqui? Porque nós estamos falando da história, de uma história de fato real, de um homem, de um jovem que foi com cerca de 16, 17 anos para o Egito e sofreu muito, mas ele tinha em sua personalidade a vontade de obedecer a Deus. Você observa que quando ele chega no Egito, ele é levado para a casa de Potifar, depois ele passa por toda aquela perseguição, todo aquele problema, certo? E tudo isso você vai observar que ele passou por problemas, mas foi fiel a Deus. Isso demonstra o quê? Uma maturidade, apesar de jovem, uma maturidade muito grande, professor. Exatamente. Três palavras que eu gostaria de destacar nesse tópico, subtópico 1.2 aqui, que é as bênçãos em meio à dor. Primeiro, nós encontramos aqui José abençoado. A Bíblia diz que tudo que ele fazia, Deus abençoava, prosperava. Então, em meio, mesmo José preso, mesmo José vendido, mesmo José odiado, o que José fazia era abençoado por Deus, certo? José era abençoado. A segunda palavra que eu trago aqui é a palavra provado, né? José, quando estava na casa de Potifar, né, na ausência de Potifar, a mulher de Potifar desejou deitar-se com José. E José ele foi fiel a Deus quando ele rejeita aquela proposta. Então, José abençoado é o José provado. É o José abençoado é o José que diz não na hora que tem que dizer não e diz sim na hora que tem que dizer sim. O José abençoado, José provado, é o José injustiçado. Veja que José, ele passa a ser acusado de algo que não fez, foi preso injustamente e ele continuou sendo abençoado. Então, ser abençoado por Deus não significa que você não vai ser injustiçado, não significa que você não vai passar por provações, não significa dizer que todo mundo vai amar, aplaudir, elogiar, não. O José abençoado passou por diversas situações, mas em meio a essas situações, ele continuou fiel a Deus. É por isso que o subtópico da lição é a bênção de Deus em meio à dor. A bênção de Deus em meio à dor. José era abençoado? Era abençoado. Mas a vida de José não era um mar de flores. Justamente. Interessante que, num resumo agora que nós fazemos, lembrando, José ali, no período ali de cerca de 1900 anos, 1730 anos, ele está ali na chamada décima segunda dinastia, certo? De um rei no Ixon, e, como eu falei, a cronologia a partir de Abraão, de 1800 anos, vai dar em José justamente nesse período. Aí, lembrando que ele está neste momento, agora diante dessa situação, e no Egito, e agora tem a questão de uma situação de prisão, né? Ele está preso. Nós não vamos adentrar em pormenores sobre isso aqui, porque o professor na aula ele vai fazer isso, né? E você observa que aqui um ponto importante que nós não devemos deixar passar é que quando tratamos sobre este homem, este jovem José, era um homem de esperança, alguém que cria de fato em Deus, né? E deixou um legado que foi justamente a sua vida, a sua história. Aqui nós estamos diante agora de um faraó que quer descobrir o motivo dos seus sonhos, professor. E ele sonha com vaca, sonha com todo diga aí, uma situação muito diversa, diferente, na verdade, e perturbadora para o próprio faraó. Lembrando que existe livro chamado Livro dos Mortos e também outros livros na própria cultura lá do povo egípcio antigo que explicava como eles deveriam interpretar certos sonhos, mas nenhum conseguiu interpretar os sonhos que Deus havia dado ao próprio faraó, professor. Exatamente, foi o instrumento de Deus, não é? Quem imaginaria que nesse período haveria a fartura e depois haveria a fome? E como foi bem lembrado aí, essa questão do crescente fértil mostra que o Egito, assim como na Mesopotâmia, estavam
no contexto das primeiras civilizações, né? Justamente por conta de um local favorável à agricultura. E José foi o instrumento de Deus nesse contexto aí para trazer a sua família para o Egito. Então, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós passamos a entender o que levou a família de José passarem a morar no Egito. Essa questão da fome que veio sobre a terra. José, né, eu queria chamar a atenção também que José, ele reúne seus irmãos, os seus irmãos achando que José iria retribuir da mesma forma como ele foi tratado. José explica: não, eu estou aqui no Egito justamente porque Deus organizou tudo isso e eu fui um instrumento de Deus para trazer vocês para cá, para dar para nossa família esse grande livramento, tendo em vista que havia uma grande fome. Então, José foi um gestor que teve no Egito. José foi um instrumento de Deus para abençoar não somente a sua vida, nem da sua família, mas quantas famílias foram abençoadas através de José. Então, nesse contexto, José abençoa seus irmãos, abençoa sua casa, não guarda raiz de amargura, não guarda ódio no seu coração. Ele enxerga Deus soberano sobre todas as coisas, Deus cuidando através daquela situação e abençoando. E como o nosso presbítero Otoniel falou, José não perdeu a sua identidade. Quando ele diz: não, quando eu morrer, eu quero ser sepultado na minha terra, porque eu estou no Egito, eu estou sendo uma bênção aqui no Egito, mas meu lugar não é aqui. Eu sou da terra de Canaã. E chegando ao final, professor, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Lembrando apenas que o professor ele pode fazer buscas relacionadas à própria vida de José. Nós não tratamos aqui porque o tempo não permitiu, mas era da nossa vontade falar. Mas eu vou dizer para você, como dica, que você procure saber sobre a história, a própria historicidade do personagem José, o que a história tem a ver, o que temos na própria arqueologia. Inclusive, tem um arqueólogo muito famoso chamado de Manfred, deixa eu pegar o nome dele aqui, que é interessante, é Manfred Manfred Bittak, mais ou menos assim. Ele fez escavações justamente na cidade chamada de Avares, né? Na cidade que também era chamada da região de Gócia, e Avares era a capital lá do Império dos Ixos, quando os Ixos governou. E ali, nas pesquisas que ele fez, ele encontrou vestígios e evidência de pessoas que eram semitas, uma classe que cultivava e também trabalhava ovinos. Existia também, inclusive ele fala a respeito de uma imagem que arrancaram o rosto da imagem, mancharam, né? Uma estátua que simboliza esse homem que seria um semita, no caso um alto funcionário, e tudo indica que é José. Nós apresentamos como José porque cremos que dessa forma, porque era a região onde eles moraram e porque era diferenciado. E também, ao encontrar os ossos nesse local onde havia em forma de pirâmide também, onde foram encontrar os ossos, na verdade não encontraram osso algum. Isso era importante falar e você pode pesquisar para justamente ver que existem essas pesquisas relacionadas, isso comprovando a historicidade desse personagem José. Porque tudo quando fala de Bíblia, nós temos aí uma teologia liberal, temos o outro lado chamado de alta crítica, onde leva tudo para, vamos dizer assim, a mitologia, né? Não, a Bíblia não aconteceu. E também temos ali um grupo de pessoas que, principalmente nessa chamada autocrítica, alta crítica, que vai diferenciar os personagens e também a história do Gênesis, até de todo o Gênesis, e dizem eles que as histórias da Bíblia Sagrada foram escritas, na verdade, a partir do cativeiro babilônico, então tem muita invenção, e você, como professor, está aqui justamente com um teor também apologético para demonstrar que a história é bíblica, é verdadeira, temos comprovações, mesmo que os personagens lá que eu falei para você aqui desse arqueólogo, ele não seja, diga assim, é José, porque não tem nada que, né? Porém, tudo indica que teve de fato um povo hebreu ali, semitas, e aponta para o que chamamos hoje de Bíblia Sagrada, e o próprio José, sim, por que não? Só Deus sabe, né? Quando forem descobrir as escavações e trará para nós algo a mais. Isso é importante frisar e deixar bem claro que as Escrituras é a verdade. Amém, professor? Agradeço a oportunidade de estar com Amém. você, professor. Deus abençoe. Em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade. Amém.